Olá, você que me acompanha de maneira virtual na palestra de hoje. Eu sou o Matheus, eu sou um palestrante convidado aí da casa. Agradeço muito a oportunidade do convite de poder falar hoje para todos nós aqui sobre pacificar, pacifica sempre. Vou começar com uma leitura do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo que nos cai é o 40 da obra, intitulado Em Preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Isso foi Paulo quem escreveu em sua carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 10. Emmanuel, então, vai traçar o seu comentário em cima disso. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então esse foi o comentário de Emmanuel. Eu acredito que para a nossa conversa de hoje não podia ter sido uma leitura mais oportuna. Eu vou convidar todos então nesse momento rápido para que a gente se coloque em posição de prece. Vamos buscar uma posição confortável, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus, o nosso Pai, agradecê-lo por mais essa oportunidade que estamos tendo de aprender sobre a doutrina do Cristo, de repensar as nossas vidas, verificar as nossas condutas. Pedimos que a espiritualidade nos ampare neste caminho, nestas reflexões de hoje, que possamos exercitar em nossas vidas o Evangelho de Jesus, para que possamos nos transformar em traduções vivas, assim como Emmanuel nos recomenda. Que assim seja. Bom, eu vou começar fazendo um breve pedido de desculpas. O meu material está um pouco para baixo aqui da configuração, então se vocês me verem olhando para baixo, é só que eu estou fazendo aqui uma consulta rápida para não perder o fio de raciocínio. E eu já vou começar tomando água, então, que é para também não precisar ficar tomando ao longo da palestra. Inclusive, aproveitando esses momentos, fica aí a recomendação para nos hidratarmos. Nesse clima um pouco mais seco, que geralmente a gente se encontra, é bom a gente manter a hidratação. Bom, então hoje vamos comentar sobre o capítulo 70 do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso também queridíssimo irmão Emmanuel, psicografado pelo Chico. Esse capítulo ele é intitulado Pacifica Sempre. Eu vou me abster de fazer a leitura aqui na nossa conversa de hoje. Mas, de uma maneira geral, nós podemos resumir os ensinamentos deste capítulo, no qual Emmanuel nos traz um comentário sobre uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, de bem-aventurados os brandos, porque eles possuíram, os pacíficos, perdão, porque eles possuíram a terra. Brandos ou pacíficos, ele fala dos dois ao longo, né, da fala. Então, é uma recomendação que o Emmanuel nos traz de, basicamente, nos resignarmos às situações que nos encontramos e obedecermos aos princípios divinos das coisas que acontecem nas nossas vidas. Não nos encolerizarmos ao longo dessas situações, que a nossa conduta, que o nosso comportamento possa ser sempre pautado no modelo de Jesus Cristo, de pacificar as situações, de levar o amor, a brandura e tudo mais nas situações diversas
pelas quais passamos. E eu achei muito curioso a leitura, eu abri no aleatório, eu não tinha pré-selecionado esta mensagem. E essa questão de que Emmanuel nos traz no Pão Nosso, de nos transformarmos nessas traduções vivas do Evangelho através da vivência, através do exercício do modelo de conduta que Jesus nos traz. Kardec vai nos dizer que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Então, acho que cada dia se transforma numa oportunidade de domarmos as nossas más inclinações e de buscarmos novas respostas, novas condutas, novos pensamentos para as coisas que fazemos no cotidiano. Então, no capítulo 5, que Mateus nos traz, vamos ter a elucidação de várias bem-aventuranças por parte do nosso queridíssimo Jesus Cristo, nosso Mestre. E dentre uma delas, ele fala de bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Através dessas falas de Jesus, que posteriormente vão ser discutidas no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, a espiritualidade vai orientar e Kardec conclui junto conosco que Jesus nos pede, então, brandura, moderação, mansuetude, paciência e afabilidade. Então, basicamente, são essas 5 características fáceis de serem obtidas que Jesus nos recomenda para termos ao lidar com as situações que a vida nos apresenta. Sabemos, entretanto, apesar da brincadeira que eu fiz agora há pouco, de que não é uma tarefa tão simples, tão fácil de ser executada aos moldes, claro, de como Jesus a fazia. Essas características de pacificidade no nosso cotidiano. São muitas as situações da nossa vida, da nossa rotina, que acabam nos tirando do sério. E a gente muitas vezes não percebe que a gente está no momento mais irritado, a gente não tem consciência muitas vezes das situações que nos colocam nesse estado de cólera, de irritabilidade, de falta de paciência com os demais e talvez até conosco mesmos. Também não costumamos ser muito pacíficos com a gente, não toleramos muitos erros que fazemos, queremos às vezes dar passos maiores do que aqueles que conseguimos executar. E isso então acaba nos trazendo uma certa insatisfação para com a gente, uma certa raiva, por que não? Uma falta de perdão também acaba acontecendo. E tudo isso nos tira um pouco do prumo e nos deixa em situações desfavoráveis, em situações de estresse, de ansiedade, né? Quando a gente analisa principalmente a situação e o mundo em que a gente vive hoje, de um imediatismo muito grande, de demandas exorbitantes de nós, das pessoas, de expectativas e de prazos que precisam ser cumpridos. E que muitas vezes nós, na nossa individualidade, não conseguimos dar conta de tudo. Então são inúmeras as situações que nos colocam nesse estado de nos tirar da razão, de nos deixar ser dominados por uma emoção raivosa, colérica, e que nós precisamos, aos moldes de Jesus, repensar essa conduta e buscar novos meios de agir de maneira mais branda e mais pacífica. Ao contrário, então, dessas 5 características que Jesus nos recomenda, a brandura, a moderação, a mansuetude, a paciência e a afabilidade, o Evangelho continua nos recomendando que devemos sempre ter essas características, ao contrário de condutas de violência, condutas de cólera ou qualquer outra expressão que possamos realizar que vão por este caminho, que busquem o conflito, que busquem a desordem e qualquer outra questão desse tipo. Então não nos é recomendado agirmos desta maneira. No mesmo capítulo, vamos discorrer sobre algumas outras características que devemos possuir.
E duas delas que são muito interessantes são a obediência e a resignação frente às coisas que a vida nos impõe, né? As provações que nós enfrentamos na nossa encarnação. Então, os Espíritos vão nos dizer que a obediência seria o entendimento racional, portanto, das situações que acontecem e um entendimento das situações pelas quais passamos, de que estão ali por permissão divina e que tem algo a nos ensinar. A resignação, por sua vez, seria um entendimento, uma aceitação do que nos acontece pelo nosso coração, pela nossa questão emotiva. Então, estarmos ali naquela situação de corpo e alma, compreendendo que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita inteligência, na sua bondade e no seu amor, nos permitiu que nós nos colocássemos em situações tais onde a nossa paciência é posta à prova, porque temos algo a aprender. E eu falo nos colocamos porque exercemos o nosso livre-arbítrio. E, querendo ou não, tomamos escolhas, muitas vezes, que nos levam àquelas situações onde podemos fazer uma nova escolha. Como também estou colocando aqui, nem sempre isso é uma tarefa fácil. Não é fácil a gente, primeiro, obedecer aos desígnios de Deus e nos permitir passar pelas situações que precisamos colocar a nossa paciência, a nossa doçura, a nossa afabilidade à prova. Mais difícil ainda é nos resignarmos com aquela situação e temos a fé necessária para compreender que a espiritualidade amiga está nos acompanhando em todos os momentos. Muitas vezes nos esquecemos do nosso mentor, desse espírito que está ali junto com a gente, passando por esses perrengues da vida, nos auxiliando nos momentos de dificuldade, sempre nos aconselhando da melhor maneira possível, com muito amor, com muita paciência. A gente esquece desse apoio espiritual. Então, confiar mais na providência divina. Nós não carregamos um fardo maior do que aquele que nós damos conta. Então, situações que nos tiram do sério, que nos colocam à prova, também estão aí para justamente nos testar. Para que a gente possa ter oportunidades de desenvolver a nossa paciência, de sermos mais pacíficos, mais amorosos com aqueles que nos cercam. Jesus nos orienta, quando baterem em nossa face direita, que possamos apresentar também a esquerda. Talvez esse seja um começo. Buscar esse autocontrole ao ponto de não revidar, pelo menos não revidar. Estarmos conscientes, buscar uma consciência em situações onde muitas vezes somos dominados pelas emoções. Talvez por aí já seja um bom começo para que a gente possa pensar em domar essas nossas más inclinações e buscarmos ser esses espíritos que buscam essa evolução. Então, uma coisa que eu sempre gosto de trazer nas palestras, é muito legal toda essa questão teórica que a gente está trazendo, e os comentários de Emmanuel, e as falas de Kardec no livro do Evangelho. Mas, Mateus, como que eu aplico isso na minha vida? A gente está aqui falando de situações que a gente possa enfrentar, está tudo ainda muito teórico, está tudo ainda muito abstrato. Vamos então trazer para hoje, vamos concretizar isso que a gente está conversando aqui. Então nós temos que a primeira comunidade de espíritos que estão interligadas por algum motivo e que ali jaz o motivo da nossa encarnação, em 99% dos casos, é a nossa família. O nosso lar é a nossa casa. É o primeiro lugar que nós devemos buscar exercer essa pacificidade. E se a gente parar para pensar, na grande maioria das situações, são exatamente essas pessoas, as do nosso lar, as da nossa casa, que conseguem nos tirar do sério com a maior facilidade. Nossos pais, pelo menos na minha posição, na minha postura de jovem, meus pais, nossos pais. Mas abrimos para diversidade de famílias existentes, de casas e de lares, nossos filhos, nossos irmãos, nossos avós, nossos primos, tios, tias, enfim, toda essa infinidade de familiares que podem compor ali a vivência no lar.
essas são as pessoas que mais facilmente nos tiram do sério. Não porque elas querem, não porque seja um objetivo delas, mas é porque elas nos conhecem bem. Elas sabem aquilo que nos atiça. E é ali que nós temos uma excelente oportunidade de exercitar essa pacificidade, esse oferecer a outra face, esse buscar se calar diante de situações que te pedem cólera, que te pedem uma resposta raivosa, tranquilizar o nosso íntimo e darmos a outra face. Darmos uma resposta de amor, muitas vezes não verbal, muitas vezes de silêncio, de reflexão, de pensamento. Nosso trabalho também pode ser um lugar onde essa nossa conduta está sendo posta à prova. Por que não a nossa faculdade ou a escola, dependendo do que você que está me assistindo frequenta? Ambientes sociais, o trânsito, são vários os momentos da nossa vida, do nosso cotidiano, que a nossa paciência é posta à prova, principalmente a nossa paciência é posta à prova. Porque se tivéssemos paciência para enfrentar aquelas situações com obediência e com resignação, dificilmente ficaremos enraivecidos diante daquilo que a vida nos apresenta. Então nós já temos os ambientes onde isso acontece. Como que a gente muda essa conduta então? Primeiro a gente tem que ter em mente que tanto essa conduta quanto qualquer outra não é algo simples, fácil e rápido de ser mudado. Temos o próprio exemplo da natureza que não dá saltos, que não executa as coisas de hoje para amanhã, mas que são construções paulatinas que no final apresentam-se-nos o resultado. Então nós, em nossas vidas, devemos tomar isto como exemplo e irmos de pouco em pouco. Buscar ações pequeninas que possamos fazer no nosso dia a dia para que no futuro a soma dessas ações se nos apresente como uma transformação moral. Junto disso, o próprio exercício da paciência para buscar ter paciência. Nós temos que entender que nós temos o nosso tempo de fazer as coisas. Fulano, Beltrano, Cicrano, todos têm os seus respectivos tempos para trabalhar as questões que precisam e nós temos o nosso. Então que possamos respeitar o nosso tempo, não nos culparmos quando identificarmos o erro no que novamente cometemos e que possamos ir de pouco a pouco buscando essa melhora. Então eu creio que um primeiro passo para buscarmos uma vida mais pacífica é identificar os momentos em que a nossa paciência é posta à prova. Muitas das vezes nós tomamos consciência na metade do movimento, ou só conseguimos entender o que aconteceu depois, quando a nossa resposta já foi violenta, quando ela já foi uma palavra que feriu. Em qualquer estágio que nos encontramos, o importante é começar. Se é depois, então que busquemos essa tomada de consciência e busquemos refletir o porquê dessas palavras tão agressivas que utilizamos em qualquer momento. Por que a gente usa essas palavras? E vamos tentar tomar uma consciência cada vez maior, para que o depois se torne um durante. Vamos aos poucos. Para que um depois se torne um durante. E durante aquele acesso de cólera, de raiva, em qualquer situação, né, desses lugares que eu comentei, que a gente tenha, que a gente já possa aí tomar uma consciência e buscar já mudar a conduta no meio daquilo. Então, eu estou no trânsito, um engarrafamento enorme. Alguém me buzina do meu lado ou atrás, por algum motivo que seja. Então, que às vezes, ao invés de descer do carro para responder, que, estou encolerizado. Vamos com calma. Vamos buscar a oração, vamos buscar esse nosso amigo, esse nosso anjo protetor que está ao nosso lado, nos auxiliando sempre nas nossas dificuldades. Então, ali, naquele momento do carro, onde a buzina já foi nos endereçada 4 vezes, e a gente está tomado por esse ódio, por essa raiva daquela situação que já está engarrafado, e aí os outros já não têm paciência comigo, e aí eu tenho que ter a paciência. Pois é, nós temos que ter a paciência. Jesus está aí para nos dizer isso. Então que nesse momento a gente já possa, então, estou identificando que eu estou nessa situação, vamos buscar ajuda. Vamos buscar o entendimento, vamos buscar nos acalmar o coração. Elevemos o nosso pensamento em prece a Deus e peçamos pela calma.
Possamos respirar fundo e ir nos acerenando nessas situações. Eu falei do trânsito, mas pode ser em qualquer momento. Numa discussão no lar, se você acredita que você, naquele momento que você está identificando a emoção, que vai vir uma resposta raivosa, interrompa a discussão. Seja sincero com aquele que seja que você está conversando. Fala, olha, entendo, pelo menos da minha parte, que essa discussão isso requer muita humildade. Que também possamos exercitar essa humildade. Entendo que neste momento da minha parte, estou querendo dar uma resposta violenta, estou querendo falar coisa que eu não devo. Vamos parar a discussão por aqui, para que ninguém saia ferido, machucado, e a gente retoma essa discussão num outro momento. Isso é caridade para com você e para com a pessoa. Então, durante a situação, a gente já identifica esse pensamento mais raivoso, essa situação que nos tira da pacificidade, e a gente já pode intervir aí. Em qualquer momento que seja, depois ou durante, cabe a reflexão daquele momento novamente. Então, acabou a discussão, não chegamos a nos exaltar. Então, por que eu tive isso? Qual foi essa situação que me desperta esse sentimento? E há outras situações, o que eu tenho que fazer então para mudar? Traçar um plano. O próximo passo é identificar antes a situação que me traz cólera. Para que quando eu entre na situação, eu já entre preparado para ela. Então, antes da situação, a gente já faz uma prece, a gente já faz uma oração, elevamos o nosso pensamento, pedimos a proteção dos espíritos para passarmos por aquele momento. E cada vez mais o nosso entendimento de obediência e de resignação vai aumentando. E a nossa capacidade de responder com brandura, com moderação, com mansuetude, com paciência e com afabilidade vai aumentando, vai crescendo. E cada vez mais podemos caminhar em direção a Deus, em direção a Jesus, que é o nosso modelo e guia, do mais absoluto amor, da mais absoluta paciência. Então, meus queridos, a mensagem que fica pra gente é essa. De pouco em pouco, vamos exercer o amor de Jesus, a sua brandura, a sua paciência. E de pouquinho em pouquinho, nas situações, vamos nos tornando mais pacíficos. Era isso que eu tinha para a nossa noite de hoje. Antes de encerrar, eu apenas convido a todos novamente a mais uma prece. Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai. Agradecer por essa oportunidade de aprendizado, de reflexão sobre a paciência em nossas vidas. E que o nosso mentor nos auxilie nas nossas oportunidades diárias, para que sempre possamos exercitar essa brandura, essa paciência, essa afabilidade que Jesus nos ensinou e nos pede a cada dia. Que possamos nos tornar pessoas pacíficas. Que assim seja. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Espero estar aqui mais vezes. Muito obrigado a todos.